Cabeça pra cima. Hoje, Cabeça para Cima tem um programa Saúde. Todo mundo ama, todo mundo quer assistir. Temos grandes profissionais que você poderá ter como que uma consulta hoje, trazendo à baila um tema diferente. Olha só o enunciado: Desinflama Brasil. É de desinflamar, de inflamação mesmo, é isso aí mesmo. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, alguma coisa está escrita errada aí, eu fui lendo, não, é desinflama, porque nosso corpo, nosso organismo, a maioria de nós, tem inflamações. Ah, mas eu não estou com febre, Rebeca. Fique ligado no programa que você vai entender. É um projeto que visa trazer informação de qualidade que vai nos ajudar a identificar problemas de saúde sérios que estamos vivenciando e como tratar, como evitar, inclusive. Então, fique ligadinho com a gente agora no Informativo e a gente volta já já debatendo o tema. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, mostrou que a população brasileira está ingerindo alimentos mais gordurosos no dia a dia. De acordo com os dados, cerca de 60% dos alimentos com maior teor de gordura fazem parte da alimentação diária da população. Na pesquisa feita com 63 mil pessoas em todo o país, 37,2% dos entrevistados disseram que comem comida muito gordurosa. Entre os homens, esse percentual é de 47,2%. As mulheres têm a alimentação um pouco mais saudável. 28% das entrevistadas admitem que comem alimentos gordurosos. Bem, vamos lá, já a gente vai ver. O doutor Álvaro já está dizendo, vamos rever se vamos rever. Vamos primeiro apresentar. Doutor Álvaro Afonso, que é endocrinologista, especialista em dinâmica humana e estratégias em biomolecular. Medicina biomolecular. Isso, em medicina biomolecular. Doutor Álvaro, bem-vindo de volta ao programa. Há muitos anos já que eu lhe entrevisto e a primeira vez que eu vi esse conceito da questão da inflamação foi justamente com o senhor, embora que já tenha ouvido também da boca de outros profissionais. E é muito bom tê-lo nesse momento, porque eu acho que mais do que nunca a gente vive na era da informação, a gente pensa, bem, se a gente tem informação, então a gente vai se ajeitar. Mas não parece ser o caso. Mas aguenta aí, que deixa eu só terminar aqui de apresentar os nossos convidados. Muito bom também ter Tânia Neto, que é doutora na PUC aqui do Rio de Janeiro, em clínica e neurociência, e também psicóloga especializada em comportamento e mudança de estilo de vida. Uau! Doutora Tânia, bem-vinda. Obrigada. Está aí a chave, né? Sim, o comportamento é muito importante no Desinflama Brasil. Faz parte. Para completar o nosso trio hoje, temos Rogério Fernandes, que é fisiologista do Exército, ele é nutricionista e também mestre em motricidade humana. São áreas assim muito ligadas, mas muito distintas. Prazer, muito bom tê-la aqui. Tudo bem, Rebeca? Esse nosso projeto iniciou-se aí com a gente levantando essa bandeira do Desinflama, num âmbito bem amplo com relação ao Brasil e o mundo, né, que a gente está encontrando aí um aumento exagerado da obesidade. E a obesidade, como nós vamos comentar muito hoje, é um aspecto assim descontrolado. É saúde pública, né? porque às vezes saúde a pessoa pública. até quer, mas ela já não sabe, ela simplesmente não consegue. As comorbidades relacionadas à obesidade estão crescendo demais e está causando esse colapso aí na nossa saúde, que a gente pode prevenir isso desde o início. Por isso que essa abordagem que nós vamos fazer aqui hoje de profissionais de áreas afim vai auxiliar bastante no entendimento do que vem a ser essa nossa ideia do Desinflama Brasil. Tá certo, eu vou pedir licença para chamar pelo primeiro nome, a gente fica mais à vontade, nosso telespectador também. Ele já começou, né? O Rogério já começou explicando. Como é que nasceu essa ideia do Desinflama Brasil? Bom, em primeiro lugar, nasceu aqui nas Boas Novas, né? Há muitos anos atrás, eu vim aqui, ainda tinha cabelo preto, não tinha barba, não tinha bigode, há muitos anos atrás, e trazia sempre um cérebro. Quem consultar no YouTube vai ver lá, registrado, que tudo começou em Boas Novas, então, e no Cabeça para Cima. Olha que legal. Então, a minha primeira palavra é a gratidão a vocês que me trouxeram aqui para que eu realizasse um sonho. Meu sonho era assim, uma visão. Sem ação é passatempo.
E uma visão com ação pode mudar o mundo. Então, o que é o Desinflama Brasil? É um projeto da sociedade para o Brasil, porque as doenças, elas são inflamatórias do nosso código genético. Então, por exemplo, uma doença que chama bipolaridade. São inflamações do cérebro, eu até vou explicar, e são inflamações do metabolismo. Tem uma coisinha chamada DNA, que é protegido por uma coisa chamada proteína, como se fosse um sanduíche do Genial, onde o pão seria a proteína e o DNA a salsicha. O maior inflamador não é a gordura. A gordura é muito saudável. O vilão é isso aqui, o açúcar. Aí eu vou mostrar outras coisas que inflamam o DNA. E o que acontece? Existe o custo Brasil. Câncer, obesidade, transtornos do humor, fígado gorduroso, hipotireoidismo, que está atingindo 80% da população, hipertensão, doença coronária, diabetes. Então, o brasileiro virou uma polifarmácia. E tudo isso poderia ser evitado porque 70% dessas doenças são ambientais, Uau. Estilo de vida. Sério? Por isso, 70%? 70%. 70% Nossa, poderia altíssimo, ser então, evitado se existissem projetos de prevenção para não inflamar o DNA. Em havendo, digamos, o elemento genético presente, ele vai ser grandemente amenizado, porque Sim, 70% mas vamos quem combinar. vai inflamar são os agentes do ambiente. Por isso, tem uma especialista em comportamento humano e um especialista em nutrição e fisiologia do exercício. Então, esse projeto Brasil é para o Brasil inteiro, para que as pessoas possam... E nós estamos no ar na maioria dos estados brasileiros. Entender que o problema não é a gordura. O primeiro vilão é isso aqui. Antes eu trazia o cérebro, agora eu vou trazer uma caixinha com açúcar. A inflamação é lá no DNA. Aí eu vou explicar como é que acontece isso. E o Brasil não pode continuar sendo uma polifarmácia Bem, já de que doenças evitáveis. Eu acho que top, a gente está super assim, inclusive pessoas em Belém já me procuraram que viram o seu programa, eu linkei com a nossa produção e vieram de Belém se consultar. Não sei se o senhor sabe, mas vieram de Belém se consultar com o senhor, porque me viram aqui no Eu tenho essa gratidão que legal. a Boas Novas, porque a minha página de Facebook, ela é internacional. Eu já recebi convites de fora do Brasil, graças a vocês. Que legal, olha só que top. Vamos lá, vamos logo entrar, então, eu acho que de cabeça, eu não sei, na área de cada um de vocês, mas eu acho que antes de propriamente chegarmos em vocês, seria interessante a gente entender esse aspecto da inflamação do DNA. Como é que é isso? Bom, as substâncias, agora eu vou trazer uma inovação que os médicos não sabem e, pior, não acreditam. Vou trazer uma inovação. Nós aprendemos na faculdade que quem mandava na célula era o núcleo, porque lá no núcleo ficam os cromossomas, que são a parte da célula que tem as informações genéticas, que é o DNA. Então, nós aprendemos isso na faculdade, está errado. A inteligência da célula não é o núcleo. A inteligência da célula é a membrana celular. Ali Uau. é que está a inteligência. Por quê? Se você tirar o núcleo da célula, ela vai continuar sobrevivendo um bom tempo, porque há inteligência na membrana. Agora, se você tirar a membrana da célula, que é o começo, a determinação da célula, a célula morre. Morre ali. Então, nem os médicos acreditam, nem querem acreditar em função das pressões de laboratório, do próprio governo. Acabamos de ver, o governo não muda, o vilão é isso aqui, não é a gordura. As indústrias farmacêuticas também não têm nenhum interesse de prevenir doenças. A mídia, exceto vocês que me dão essa oportunidade, não tem também nenhum interesse. E outras são os produtores de alimentos, a indústria alimentícia, que não só coloca esse açúcar, mas colocam açúcares diferentes desse aqui.
Agora você vai... Sem falar dos alimentos que de per si só se transformam em açúcar, como o pão, o trigo, o macarrão, a farinha, enfim. Sim, mas o vilão não é a gordura. E quem manda na célula não é o núcleo, é a membrana celular. E o que isso faz? Onde está, então, o pulo do gato? Onde é que está a questão da inflamação? O pulo do gato é a população entender quais são as substâncias inflamatórias e mudar o estilo de vida. Você Entendi. vê, nós estamos aqui com a doutora Tânia, porque se você for com qualquer congresso médico ou se você for na mídia, o que você ouve? Que é muito difícil mudar o estilo de vida. Ela é uma especialista em mudar o estilo de vida. 70% das doenças... Há um ramo da medicina voltado, que a pessoa estuda para orientar pessoas a conseguir mudar. 70% das doenças inflamatórias, que praticamente são todas, elas poderiam ser evitadas com mudança do estilo de vida, que é a especialidade do Rogério, mas a mudança é com a doutora Tânia. Tá lá. Vamos lá. O senhor tocou em doenças que têm a ver mais com as... Por exemplo, o senhor tocou na bipolaridade. O câncer. O câncer, a questão da obesidade, a questão da... Que é A gente não inflamação, aí tá tudo costuma inflamado. ver, associar esses elementos à inflamação, né? Em que sentido, então, doutora Tânia, o estilo de vida vai interferir e vai trazer, vai promover essa inflamação no organismo? Como efetivamente você percebe um comportamento leva a esse estilo de vida, tem esse reflexo e, claro, o X da questão é a mudança. Como é que uma pessoa, então, que leva a gente... Em outras palavras, é possível mudar? Lógico. Inclusive, tem até a parte da medicina comportamental e na área da psicologia, nós temos vários... a terapia cognitiva comportamental, que é bem focado, e a própria psicologia é focada nisso, mudança de comportamento, né? Então, sim, é possível mudar, mas precisa de uma metodologia baseada na ciência para que isso ocorra. Então, existe vários métodos que são voltados para isso, inclusive identificar qual que é a fase que a pessoa está na questão de mudança. E também você só vai conseguir mudar o que você conhece. Você não muda o que você não conhece. Se você ignora aquilo, como é que você... É como se não existisse. Não vai mudar. Então, esse trabalho de mudança de estilo de vida é conscientizar o que tem que ser mudado e aplicar várias técnicas e ferramentas e metodologias para que isso aconteça. Entendi. Claro que a gente não tem um paciente aqui, efetivamente, mas de modo geral, deve haver elementos que você tem em comum. Vamos supor aqui, uma pessoa que está... a gente não tem como cobrir tudo, então vamos de alguma forma estreitar um pouquinho para ver se a gente cobre alguma coisa. Vamos tentar pegar alguma coisa que afete as três diferentes áreas. Uma área que tem a ver mais com o estilo de vida, que é, por exemplo, a questão da obesidade. Uma questão que afeta mais o aspecto um pouco mais subjetivo da pessoa, que é, por exemplo, a bipolaridade, e uma doença mesmo que se desenvolve a partir disso, que, por exemplo, o câncer. Que a gente sabe que há até muitas vezes um relacionamento, pessoas que têm um, têm outro, por exemplo, não quer dizer que vão ter, calma lá, mas estamos aqui, vamos, por exemplo, pegar o caso da obesidade. O que tipicamente é um elemento de estilo de vida que você já detectou em comum que precisa ser endereçado e mudado? Onde que há mais ignorância? A pessoa chega lá, doutor, não sei mais o que fazer, e você começa a dizer, eu não sabia isso. Não. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu já tenho que ir para o intervalo, está indo muito rápido o programa. Vai ser fogo hoje, hein? Botar todo esse conteúdo. Mas a gente volta já de imediato, tentando elencar esses elementos, o que precisa mudar e como mudar. Né? E eu sei que daí já entra também o Rogério, a gente volta já já. Cabeça pra cima. Hoje nós temos o tema Desinflama Brasil, que é um projeto que visa trazer informação de qualidade para ajudar pessoas a mudar o seu estilo de vida e entenderem que muitas das doenças que elas têm são simplesmente inflamações provenientes do uso excessivo, claro, principalmente do açúcar.
né? E não é uma guerra aqui contra o açúcar, mas vocês vão ver que tem a questão de não exercitar. E deixa eu fazer uma correção no crédito do Rogério, que eu falei que ele é fisiologista do exercício, tá? Ele é fisiologista do exercício e é também nutricionista. Mas eu tinha ficado de vir com a Tânia, já a gente volta com o senhor, doutor Álvaro. Mas vamos lá, começar rapidinho a gente a entender a questão da mudança do comportamento. Então, no caso, por exemplo, de um paciente que vem para você que está com questão de obesidade ou até mesmo já obesidade mórbida, como é que essa orientação é feita? Sim, a primeira orientação, a primeira parte é conhecer os hábitos que a pessoa tem naquele momento, que eu chamo de linha de base. Né? A gente faz a gente verifica isso juntos. Que hábitos seriam esses? O que ela come? O que ela come, como ela pensa, aonde ela vai, né? Tudo que ajuda com que ela... Se faz exercício, quanto ela dorme, se tem estresse. É o que a gente tem, os nossos 4 pilares aqui, né? A área médica, e nós temos a nutrição e o exercício físico. Ver como que ela se comporta e como que ela pensa também, né? E identificar a motivação, porque se eu não conseguir identificar a motivação que a pessoa tem para realmente mudar, ela não vai conseguir mudar, porque é isso que é como se fosse o fogo, aquele desejo dela mudar. Então, nós juntos trabalhamos para isso. E depois, identificar também as sabotagens que ela faz com ela mesma, que isso é o básico. Qual é o mais típico? Geralmente, eu não preparei o meu lanche. Aí, o que ela vai fazer? Ela não preparou, ela não fez o cardápio dela, ou ela não identificou os locais onde ela trabalha, que ela possa comer o lanche de acordo com... Porque para haver mudança, esse comportamento é necessário. A pessoa tem que entender que ela tem que planejar o que ela vai comer. Ela não simplesmente vai chegar lá e ela vai presumir que vai ter o que é adequado para ela. Se ela quiser realmente perder peso, ela vai ter que fazer esse planejamento. Planejamento, organização, entender como que ela trabalha com a própria inibição e a iniciação dela, que todos esses itens estão ligados a uma parte do cérebro que chama funções executivas, né? Então, a gente coloca tudo isso em ação. E uma das coisas, por exemplo, se ela não planejou o seu almoço ou o seu jantar e foi trabalhar, o que acontece? Ela sai e o meio ambiente oferece muito carboidrato. Olha, já está chovendo pergunta do telespectador. A primeira, já chegaram assim umas 6, né? A maioria delas em torno justamente da questão de, vai comer o quê se tudo tem açúcar? Não é verdade? E se existe algum açúcar que seja melhor? A gente sabe que existe açúcar orgânico, açúcar mascavo, açúcar demeraro, açúcar branco, sei lá, N açúcares. Açúcar de coco. Açúcar de coco, exatamente. Então, os adoçantes, existe algum que seja menos pior? Não foi assim que a pergunta veio, mas eu já estou colocando ela assim, porque a gente sabe também que há restrição. Como é que fica isso? Por exemplo, a pessoa vai e se ela não planejou, porque a gente sabe que o que ela encontrar vai ser, geralmente, alimentos que estão lotados de açúcar. É assim mesmo, a maioria das coisas? Deixa eu tentar elucidar um pouquinho melhor. Exatamente isso. Eu ia passar exatamente para o Rogério, porque eu preciso de trabalhar com eles, porque eles é que vão identificar, principalmente o Rogério, que tipo de açúcar, qual é a alimentação, qual é a nutrição. Vamos lá, Rogério. Só obedeço. Helps. Olha só, nós estamos falando de um tema hoje muito complicado. Não é fácil. Obesidade, a gente vê mais de 50 anos falando sobre obesidade. E a informação um pouco atípica, diferente do que a gente está acostumado. E a gente vem tratando obesidade há mais de 50 anos e a gente não chegou a uma conclusão final. Então, algo está acontecendo nesses 50 anos para cá. Quando nós tivemos essa ideia do Desinflama, nós verificamos que o seguinte, que a obesidade são fatores variados, comportamentais, endócrinos, neuropsicológicos, neuroendócrinos, que são importantes a gente estar avaliando isso tudo, porque a todo tempo o ser humano, ele sinaliza para o seu corpo. Ele sinaliza de forma comportamental, sinaliza para o seu corpo com a forma como você oferta os alimentos, o meio ambiente, como você interage com o meio ambiente.
E toda sinalização, a gente tenta buscar um feedback positivo. Se essa sinalização é errada, a gente começa a gerar um feedback negativo. Esse feedback negativo advém de um processo errôneo, de uma sinalização errada, que começa a gerar uma série de respostas. Respostas essas inflamatórias, como aumento da pressão arterial, dislipidemias, comorbidades todas como resistência à insulina, diabetes. E começa a vir essas respostas de forma de feedback negativo em função de como você sinaliza o seu corpo. Aí, como os telespectadores questionaram assim, qual seria o melhor açúcar? Hoje a gente sabe que a mídia... E de fato, porque de repente quem está assistindo a gente, doutor Rogério, não tem noção do quanto o açúcar está presente em praticamente tudo que a gente compra comercialmente. Tudo, é isso mesmo? Olha só para você ter uma noção, na década de 30, normalmente, o brasileiro consumia em torno de 15 a 17 quilos por ano de açúcar. Cada indivíduo. Hoje nós estamos chegando a 60. Uau! Nós estamos falando de 4 ou 5 vezes mais. Então, esses açúcares estão... É óbvio que isso vai ter consequência. Com certeza. As sinalizações estão sendo erradas. E as respostas são feedbacks negativos. E essas comorbidades, como a gente vem desde o início comentando, sobre os problemas de aumento de câncer. Nunca se viu falar tanto de câncer. Aumento de infarto. Aí, será que os processos de detecção estão aumentando? Sim, estão aumentando. Mas também é o seguinte, a facilidade desses sinais de forma negativa, da sinalização negativa, e as respostas que nós estamos escolhendo de forma negativa estão crescendo cada vez mais. Aí o telespectador também perguntou sobre o melhor adoçante. É nenhum. O melhor adoçante é o nenhum. Porque a gente sempre tende a gostar do sabor de doçura, né? E que a gente modifica o nosso padrão de intensidade de doce com o uso abusivo dos doces, do brigadeiro, do pudim. E você consegue perceber o seguinte, que o alimento, a fruta, é muito doce. A frutose tem um poder de doçura muito grande. Mas a intensidade foi acobertada pelo excesso de doces que você come. A gente tem que ajustar, portanto, o paladar. Exatamente. Quando você começa a mudar o seu nível de comportamento e se ajustar melhor no consumo de alimentos mais salutares, onde que as suas sinalizações começam a se tornar mais positivas, você começa a perceber que a intensidade da doçura dos alimentos começam a aparecer. Você vai perceber que a fruta é muito doce, que você tinha alterado o paladar, que o adoçante te gerou doçura naquele momento. E quem fez isso com você foi a indústria. Foi, exatamente. E o adoçante, ele te dá o poder de doçura. Mas nós, seres humanos, nós somos seres poupadores e a gente procura por energia. E o nosso corpo vai perceber o seguinte, há uma doçura. Nossa! Há uma doçura, mas não há uma energia. E você vai ficar ávido pela procura de algo que vai te gerar energia. Então você utiliza o adoçante, mas fica com vontade de comer algo que tem açúcar. Porque o teu centro de prazer é ajustado com a doçura, centro de recompensa. O organismo está programado que doçura vai trazer energia, quando não traz alguma coisa errada, é óbvio. E você fica numa retroalimentação sempre negativa. Então, o açúcar demerara é uma utilização boa de você fazer, porque o açúcar demerara é o primeiro processo após o açúcar mascavo. Então, é um açúcar que tem um valor calórico igual a um açúcar branco? Sim, só que é um açúcar que é nutrido com vitaminas, com minerais, que a gente começa a sinalizar de forma mais positiva. De onde que se tirou o conceito que o açúcar seria mais prazeroso ou mais bonito branco? Porque foi a mesma coisa com o trigo. Foi se industrializando e tirando todo o valor. É verdade. O açúcar, ele era uma iguaria assim, mas muito cara. Com o processo da Revolução Industrial, o aparecimento da mão de obra, a necessidade de você ter que gerar mais energia para essa população que trabalha, começou a gerar uma forma de observação um pouco diferente de como de comportar e gerir esse processo de ingestão de nutrientes com qualidade ou quantidade. Antigamente se preocupava muito mais com a quantidade ofertada para gerar energia para esse trabalhador do que a qualidade. E hoje a gente está vendo que isso é uma inverdade. A gente hoje se preocupa muito mais com a qualidade do alimento
que vão gerar sinalizações positivas para a gente gerar esse feedback positivo do que propriamente a quantidade desse alimento. Vamos lá, você falou a respeito de uma pessoa sair de casa e de alguma forma ter um planejamento. E claro, eu não sei, por favor, interfiram, porque aqui é um debate, não é propriamente uma entrevista. Certo. Então, você, qualquer hora, doutor Álvaro, Deixa eu doutora Tânia. complementar a pergunta que o Rogério explicou tão bem. Sinalização. Eu ando muito de BRT. Quando eu chego no BRT... Fala, isso está top, viu? O que acontece lá no BRT? Você vê as pessoas com o celular andando e comendo o quê? Carboidrato misturado com gordura. Muitos, como por exemplo, sorvete que muda a flora e muda a permeabilidade do intestino. Mudando a permeabilidade do intestino, muda a barreira hematoencefálica. Aí, hematoencefálica que protege o cérebro. Então, com essas inflamações microscópicas, começa a entrar no cérebro uma coisa que vai dar Alzheimer, uma coisa que vai dar, como o Rogério falou, depressão, bipolaridade, uma série de alterações de comportamento. O mais importante é assim, na natureza você não tem mistura de açúcar com gordura. Ninguém vai a um rodízio de manteiga. Ninguém vai a um rodízio de manteiga porque não aguentaria. O que aconteceu? Quando juntaram o açúcar, principalmente o açúcar de absorção rápida, com a gordura, produziram uma substância pior que a cocaína. Por quê? Os estudos mostram... Ela gera dependência. Os estudos mostram que isso aqui causa adição. Isso aqui causa impulsividade. Causa vício, gente. Adição é vício, você fica dependente. Causa impulsividade, causa compulsividade. Até, como a Tânia falou, prejudica a cognição, que são os aprendizados. Mas vou dar um exemplo. Você pega cobaias e coloca num lado. E pega cobaias e coloca do outro. Essa experiência já foi feita. Num prato, você coloca comida de cafeteria, que é bastante gordura, com açúcar misturado. Gordura com açúcar. Isso vai incentivar o centro de satisfação e prazer. Bolos, e vai sonhos. produzir uma grande quantidade de dopamina, que é a substância do prazer. O que vai acontecer? A dopamina sobe, depois desce, aí você vai comer mais açúcar. Claro. Do outro lado, eles colocaram cobaias que iam se alimentar para ter prazer de cocaína. Aonde é que os ratos, os cobaias, ficaram viciados? No alimento misturado açúcar com gordura. Isso é informação que as pessoas não têm. Depois eles tiraram uma tomografia de pósitrons e o que eles verificaram? Que a região era a mesma. E a açúcar junto com gordura, que é comida de cafeteria, que as pessoas gostam e ficam viciadas e inflamadas. Inflamadas lá no DNA. Isso vai trazer doenças como depressão, problemas de déficit de atenção, problemas para quem tem a genética, esquizofrenia. E sabe o que é preocupante? A gente já está testando esse bloco, é que a gente vê essa sendo, digamos assim, a alimentação básica já hoje de crianças muito pequenas. Mas viciando as crianças. Entendeu? E inflamando. Então, antigamente, pelo menos, a gente poupava um pouquinho, não se colocava... Hoje, a criança bebe refrigerante, porque antigamente já dava açúcar, mas quando meus filhos bebem, o suco não era adoçado, não precisa, entendeu? Você protelava o máximo possível a exposição da criança ao açúcar. Rebeca. Já hoje, vamos fazer o seguinte, doutor Rogério, cada um de vocês... Eu volto já, porque realmente a gente tem que virar, mas a gente volta tentando ver... Como, então, reverter essa situação? E, efetivamente, apontando para ações de comportamento, ações de alimentação, de exercício, certo? Baseados na informação que ele vai preenchendo, que nos ajudem a tomar essa decisão e ver, por exemplo, tipicamente, o que seria, então, o alimento adequado? Qual seria o mínimo de exercício necessário para você dizer que você está começando realmente a ter até o suco natural, se ele for exagerado, também inflama. Olha aí, porque ele tem açúcar. O que a gente precisa? Da informação para a gente reconhecer e transformar. Eu digo para eles assim,
Só o amor vence o medo. Então, se você se ama, você vai dizer não para isso que a gente está explicando. Se você não se ama e não olha as sinalizações, você vai ficar inflamado. A gente volta já. Cabeça pra cima. Estamos de volta com o programa Cabeça para Cima. Opa! E hoje estamos falando sobre a inflamação do organismo causada por elementos que estão muito presentes na alimentação hoje e essencialmente e especialmente o açúcar. O nível de dependência que ele causa, a presença dele ostensiva em praticamente tudo, a compulsividade, a pessoa sem que ela perceba. E é verdade, quando a gente... E, por exemplo, a diferença, por exemplo, o trigo ou o açúcar. O trigo, por exemplo, se ele é integral, você come, ele tem a mesma... Muitos falam, Rebeca, eu não entendo. Aquela fatia... Vamos ver se eu estou certo ou errado. A fatia de pão branco tem a mesma quantidade, praticamente, de calorias da fatia de pão integral. Só que aquela de pão branco, o organismo devora aquilo muito rapidamente, que enquanto o integral, o organismo demora mais tempo para digerir aquilo. Além de ter mais vitaminas, que desapareceram no branco, a própria demora vai fazer com que você fique saciado mais tempo e a própria demora também, funcionamento do organismo, queima mais calorias. Então, não é apenas o número de calorias que você come, mas o tipo de alimento certo. É por aí? A qualidade. A qualidade está... Eu estou indo pelo quê? Sim. A qualidade do alimento está super importante. É super importante a qualidade. Quando você falou do pão branco ou pão integral, um valor calórico, ambos são iguais. Exatamente. Mas a composição de ambos são diferentes. Você vê no pão integral a concentração de fibra muito maior, com isso você tem uma diminuição do esvaziamento gástrico, com isso você não gera o pico de insulina tão grande. Quando a gente fala de insulina, é um hormônio que a gente é justamente o que vai causar a dependência, que é aquele prazer, você acabou, você vai atrás demais. A gente controlar demais. E o açúcar, o que ele faz? A gente estava, nos blocos passados, a gente falou sobre a preocupação até de crianças, né, do uso exacerbado de açúcar. Hoje a gente lida muito o seguinte, com a idade cronológica e idade biológica. Né? Você pode ter 30 anos de idade cronológica e 60 anos de idade biológica. Você pode ter um órgão... E pode ter o inverso também. Pode ter 60 anos 60, um órgão 40, de 30, de 45 40, de biológico. É tudo a forma de como você sinaliza o seu organismo. Então é o seguinte, se a gente controla a nossa ingestão, a nossa sinalização de alimentos, nossos hábitos rotineiros de atividade física, a gente tem a possibilidade de estar controlando isso, nas sinalizações positivas. Falando também do açúcar e a microbiota intestinal, sobre uso de probióticos. Inclusive, tem sobre o controle e uso de probióticos para controle da esquizofrenia, que vai ser uma coisa nada a ver, quando está lá no intestino e está ligado. A gente hoje fala da microbiota intestinal como se fosse o nosso segundo cérebro. Você fica nervoso, o intestino fica constipado. Você fica nervoso, o intestino solta. Você fica enfesado, como diz exatamente, enfesado, né? Literalmente. Só para você ter uma noção desses aspectos, é o seguinte, que a microbiota intestinal ela é riquíssima em bactérias salutares e bactérias patogênicas, né? Aí o que acontece? Quando são uso exacerbado de açúcares simples, você tem uma alimentação de bactérias ruins de uma forma muito acelerada. Isso vai fazer com que haja uma sinalização super negativa. Você tem a microbiota interferindo no cérebro, no comportamento, na forma de como você concatena suas ideias, suas estratégias. Aí você começa a entrar num ambiente super inflamado. Então, a gente tem como a gente está modulando essa microbiota intestinal, porque a concentração de bactérias são muito maiores que a concentração de células que nós temos no nosso corpo. Então, se a gente começa a alimentar essas bactérias de forma salutar, você tem algo que vai te ajudar em muito o teu sistema imunológico, combatendo essas... O artigo fala da imunologia, fala da obesidade, fala de cada um desses aspectos. Sim, aí o que acontece? Aí, juntando isso tudo que a gente fala sobre sinalizações positivas através de comportamentos, através de alimentação, nós temos o exercício aí como algo que vem
Gente, vamos lá. Eu sei que quem está em casa, alguns de vocês estão na beira da cadeira, porque é tipo como se fosse uma consulta. E claro que, gente, para valer mesmo, os contatos deles estão na tela, os contatos deles estão no nosso site. E eu sei que, eu espero até que quem realmente possa e realmente tem necessidade, os procure. Mas de uma forma bem superficial, mas até, eu creio que interessante, para a gente finalizar, né, trazendo a informação assim, de uma forma mais completa. O que seria, digamos, elementos mínimos básicos para os quais a gente precisa dar atenção em termos do comportamento, da decisão e em termos efetivamente do exercício e da alimentação, da nutrição? O que a gente devia evitar e o que a gente devia tentar incorporar no nosso, né, na nossa alimentação, na nossa rotina, digamos, diária, que para alguns pode ter nenhum exercício, para alguns já pode ter algum, mas o que é o mínimo? Bom, complementando o que o Rogério falou tão bem, a microbiota intestinal é considerada já um órgão nosso. Pesa mais ou menos 2 quilos e é considerado um órgão, principalmente ligado aos processos inflamatórios. Mas o que eu gostaria, assim, de deixar bem claro é que nada vai acontecer se a pessoa não se amar. Aí ela não vai conseguir dizer não e vai ficar na zona de conforto. Agora, através de um processo educativo, tudo isso pode ser prevenido. 70% são doenças ambientais. Tânia, você falou sobre a mudança e o doutor falou justamente sobre essa questão de se amar, essa reeducação. No início ela pode até ser penosa, mas a pessoa se reeduca, o paladar dela modifica, ela começa a apreciar coisas menos doces, entendeu? Ela começa a ter a satisfação, poder viver não com toda aquela... como é que ocorre, como é que se lida com essa transição? Sim, a pessoa se reeduca e o prazer que ela sente depois de desenvolver um novo hábito, porque veja bem, é bem difícil porque ela vai estar desconstruindo um hábito antigo e reconstruindo um novo hábito. Então isso trabalha diretamente na autoestima da pessoa e na autoeficácia dela. Então vira como se fosse uma bola de neve. Um alimenta o outro. A autoeficácia é eu posso, eu consigo, mas sempre usando metas pequenas que não frustre a pessoa, porque geralmente tem aquelas decisões de final de ano, esse ano eu vou emagrecer, aí faz uma dieta absurda e de uma hora para outra quer um resultado, não vai conseguir. Você está se você vai só uma autossabotagem, não vai conseguir, vai gerar frustração e ela vai ter aquilo internalizado, eu não consigo. Então, ela tem que começar por pequenas etapas e ir construindo essa autoestima, esse amor a si próprio e a autoeficácia. Então, é um trabalho demorado, sim, demora. E eu diria... Mas eficaz. Eficaz. E, claro, por exemplo, tem que esperar no mínimo, pelo menos uns 3 meses. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que quando começam a exercitar... eles não querem, não querem. E o que eu faço para ir? O que eu faço para conseguir? Porque isso faz parte... Não gostam de andar, não gostam de fazer exercício. Não gosto. Então, primeiro, identificar o que gosta e, segundo, não ter aquele momento de não quero fazer. Simplesmente agir, fazer. E não pensar o suficiente para dar o sentimento de eu vou amanhã. Tem que fazer. Decidiu e acabou. Tipo assim, você dá uma anestesiada e faz. E quer saber de uma coisa? Que a parte mais difícil é justamente essa. Uma vez que a gente está lá, às vezes eu estou cansada, não vou ter... Mas eu vou, eu me empurro, vou. Quando que começa, é tão bom. Daí, mas Rebeca, aí entra o médico e ela o comportamento. Só existem 2 substâncias que desinflamam. E elas só podem ser compradas por 3% da população brasileira. 3%, por causa do preço. São 2 substâncias que desinflamam. Então, praticamente, eu não posso usar, na maioria dos meus clientes, da barra. Agora, ele pode modificar usando o livre-arbítrio e as técnicas comportamentais. Agora, também existem medicamentos que a gente tem que usar para motivação, cognição, motivação,
Então, às vezes, há uma depressão, há alguma outra coisa. Você precisa tudo olhar. provocado pelos agentes inflamatórios. Entendi. Mas eles não entendem isso porque eles não têm informação. Entendi. Como não adianta eu também encaminhar para a Tânia e para o Rogério se eles estiverem inflamados com cognição, desmotivação, depressão, ansiedade. Entendi. É um trabalho multidimensional. A obesidade, a obesidade ou processo inflamatório crônico é multidimensional. Ou seja, você tem todo esse desafio, mas às vezes há um suporte médico, digamos, que possa lhe ajudar. Rogério, você tem tão pouco tempo, eu sei que a gente ainda tem a despedida no final, mas vamos lá. Você falou a respeito do planejamento alimentar. O que seria, então, o mínimo, o que seria o típico para a pessoa ter na sua dieta? A gente já falou muito do que não se deve. O que se deve, então, fazer? O que deve estar presente na alimentação? Se uma pessoa sai de casa, que ela se planeja ou vai para algum lugar que sabe que tenha, que ela possa garantir que vai conseguir ter uma alimentação sem a presença de todo esse açúcar industrializado. Os nossos hábitos rotineiros foram modificados em função de uma alimentação muito mais rápida, sem muita qualidade. Nós migramos da cozinha, do local que a gente estava mais vezes, a gente manipulava os alimentos vivos, que alimentam energia. A gente descascava a batata, Exatamente. a cenoura, o chuchu, cozinhava. E alimento vivo. Você tem que criar uma simbiose, um sincronismo entre alimento e você. Quando a gente se afasta disso e vai procurar os industrializados, supermercados, a gente está colocando para dentro alimentos mortos, sem energia. Então, a gente tem que fugir disso. A gente tem que procurar alimentos vivos. Eles enganam o paladar, mas não trazem energia. Então, nós vamos entrar naquele conceito de aumento da quantidade, mas não da qualidade. Então, a gente precisa se ajustar nesses aspectos, diminuir bastante o consumo dos açúcares simples. O consumo da gordura dietética não é o causador dos grandes problemas. O Álvaro estava falando no início sobre essa combinação do açúcar e da gordura. Na natureza não existe nada igual. Não existe essa produção é feita pelo homem, do açúcar e da gordura, que aumenta, o açúcar aumenta... Bolo, pão, exatamente, folhado, o açúcar biscoito recheado... vai dar e afins. aquela colaboração para o pico de insulina e a gordura vai estar presente para ser Gente, eles são carreada. tão éticos, né? Eles não falam o nome de nada, eu que só fico aqui. Sim. Aí o que acontece? A gente então tem que tomar muito cuidado com esse retorno à busca dos alimentos saudáveis, alimento com vida, né? O princípio ativo dos alimentos. Legumes, frutas. Eu achei interessante uma coisa que o doutor Al falou do cuidado com o suco. Então, em vez de tomar o suco, é melhor comer a fruta. Sim, a fruta tem todo o aspecto... Tanto que até ela tem que ter limite, mas... Sim, mas todo o aspecto da frutose é muito doce. E ela causa também picos de insulina. E o que tem que ter na fruta que a natureza muito esperta, muito sábia coloca? São as fibras. As fibras. Aí as pessoas vão, fazem o suco, tira a fibra. Aí isso dá só uma injeçãozinha de pico de insulina. Aí cada vez a insulina está lá em cima no topo. Então, em vez de tomar um suco de laranja, coma uma laranja. Descasca, mas coma toda aquela fibra dela. Todo suco que a gente hoje denomina suco funcional, com todos os princípios bioativos, eles não são coados. Eles são processados, mas não são coados. Entendi. Tem que manter todo o processo. Então, se você for fazer um suco verde, bater uma couve, não coa. Não coe. A fibra vai toda junto. Exatamente. E a atividade física, a gente conseguindo colocar ela no nosso dia a dia, é de suma importância, porque a atividade física também promove uma série de substâncias anti-inflamatórias e diminuição de uma série de agentes inflamatórios. Um aspecto também muito bom para a gente tocar agora, principalmente nesse período do ano que a gente se encontra, as festas de final do ano chegando e tal, a preocupação da diminuição rápida da morfologia corporal de pessoas que estão obesas, né? A pessoa, às vezes, chegou aos 40 anos de idade com sobrepeso, com obesidade, e ela está se visualizando daqui a 2, 3 meses na praia, de férias, com aquele corpo que a mídia impôs a ela, que é um tiro de canhão, né? E a pessoa tem que ter noção de que em 2, 3 meses você não consegue isso. Então, é uma mudança. Então, tem gente que vai lá no teu consultório em novembro e fala, janeiro tem que estar assim. É uma covardia, né? Eu sempre questiono o seguinte, qual a sua idade? 40. Demorou esse tempo inteiro para adquirir essa morfologia corporal. Agora você quer 3 meses para adquirir esse perfil que você está imaginando, que a mídia impôs a você. É uma covardia. Então, as pessoas têm que ter muito pé no chão, bom senso, sabendo que aquilo ali...
as variáveis externas são muitas, que a gente tem que ter um controle bacana, mudança comportamental e caminhando para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Nós temos que ir ao intervalo, tá sempre assim hoje, a gente volta. Cabeça pra cima. Bem, quem assistiu o programa todo tá... acabou, porque realmente tá querendo mais informação. Espero que vocês possam voltar em breve e continuar. É um programa que merece, realmente demanda sequência. A informação que o senhor falou. Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua presença de volta aqui com a gente no Cabeça para Cima. Na mídia e no governo, é muito fácil dizer que é difícil mudar estilo de vida. E principalmente na classe médica, infelizmente. Mas é fácil dizer que é difícil mudar o estilo de vida. E hoje nós mostramos que não. A frase que eu digo para meus pacientes é assim: só o amor vence o não. Se a pessoa se ama, ela diz não para o açúcar. Ela encontra coragem. Se ela ama a si própria e ama os seus, porque muita gente tão nova pode simplesmente morrer, né? E ela não vai nem sentir mais, mas os seus amados vão ficar ali sem ela. Então, se ela ama a si e ama os seus, ela vai começar a dizer não. Doutora Tânia, muito obrigada. Tânia Neto. Eu que agradeço estar aqui nesse programa e é o que a gente fala muito, se amar. Mas a questão mais importante é como. Muita gente não sabe como. Essa é a questão chave, porque a gente foca no resultado, mas não foca no como. Então, a área da psicologia ajuda a pessoa a saber como. Eu notei que tanto você como o Rogério, a senhora como o Rogério, trataram muito a questão da racionalidade, de estabelecer alvos que tem como, digamos assim, racionais, que possam ser alcançados e ir prosseguindo, né, degrau a degrau, mudando o comportamento. Porque é dessa forma. Você chegou lá, degrau por degrau, e é a única forma de retornar. Muito grata. Doutor Rogério, igualmente, muito obrigada pela presença. Um prazer. E a gente tem que estar muito preocupado, então, na qualidade, não muito na quantidade, maior mobilização, vamos nos movimentar mais, vamos diminuir esse grau de sedentarismo. O ambiente político, econômico do país não são dos melhores. Verdade. Isso finta também influenciando, né? Muito. Verdade, a gente está cheio de agente estressor no ar. A gente está cheio de agente estressor no ar. Esses agentes estressores também colaboram muito para sinalizações negativas. Então, a gente tem que cada vez gerar mais sinalizações positivas. Isso. Hábitos corretos, alimentações corretas, sinais positivos para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. É isso aí. Meu irmão, arranja alguém que ande com você, se você não gosta de andar sozinho, alguém que lhe incentive, porque faz muita diferença, ajuda muito realmente. No início a gente pena, acha ruim, e depois a gente vai descobrir como é bom. E a questão do paladar, eu já descobri isso na minha vida, que realmente chega um ponto que eu vou comer certas coisas, eu tiro uma colherada e falo, ai, não aguento, é doce demais, que é tão doce, você sabe, aquela coisa assim que não, você fala, não, eu vou gastar minhas calorias em algo mais, né, e simplesmente deixo. É uma mudança do padrão de doçura, realmente. Você não consegue, você não tolera. Verdade. Com o sal é do mesmo jeito. Exatamente. Com o sal. Então, devagarzinho, quando a gente vai chegar assim ao ponto em que aquilo que a gente adorava se torna algo que a gente não quer. Gente, os contatos deles estão no site. Muito obrigada a cada um de vocês ligados com a gente. Muito obrigada aos nossos semeadores da Boas Novas. E a gente fica agora com Catedral. Quero te conhecer, quero correr
encontro. De tudo que tive e perdi, nem sei porquê. Quero aprender a amar, saber perdoar, pois teu amor no meu peito me mostra direito o caminho para ser feliz. Eu quero o sol nesse jardim, quero a luz da manhã e a mais perfeita de todas as canções. Quero a verdade no olhar, eu quero amor sem fim. Tenho a certeza que você nasceu pra mim. Quero o sol nesse jardim, quero a luz da manhã e a mais perfeita de todas as canções. Quero a verdade no olhar, eu quero amor sem fim. Tenho a certeza que você nasceu pra mim.